Olá, meus queridos. Espero que esteja todo mundo excelente. Essa semana nós não vamos ter estudos orientados. Ao invés disso, nós vamos fazer a correção da prova do primeiro bimestre. Então, bastante atenção. Lembrando, a ordem da prova aqui eu numerei, número 1, número 2, 3 e assim por diante. São as 15 questões que eu utilizo na prova de geografia. Mas é só vocês conferirem aí, tá bom? Vamos corrigir nossa prova então. Na número 1 diz o seguinte: o resultado está aí. Esses garotos, como muitos outros, estão crentes de que vivem no Brasil por acaso. De fato, deveriam estar em Boston, Tóquio, Paris, Londres ou Frankfurt. Só que na realidade é outra. Mesmo a contragosto, eles vivem em um país onde a maioria é feita de gaudinos, Jesus dos Santos. Então, o modo de tratar a realidade feia, pobre, desdentada e não branca é fazer com que ela não existisse. E quando isso não é possível, a saída é eliminá-la, fisicamente se preciso for, para que o fantasmagórico mundo global volte a ser o aconchegante mundo dos bem-nascidos. Isso é um texto do Jurandir Freire Costa, que foi publicado no Jornal do Brasil no dia 22 de abril de 1997. O Galdino Jesus dos Santos, penso que vocês acredita que lembra, eu já falei sobre isso em sala, ele foi um indígena que foi morto, né? Que foi confundido com um mendigo. Independente se ele era ou não um mendigo, que não é o caso, ele não era, ele estava esperando e acabou cochilando num ponto de ônibus e ele foi assassinado por meninos de classe média alta na cidade de Brasília. Mas muito bem, o texto que foi postado para vocês, logo após o grupo de adolescentes ter queimado o índio que dormia junto a um ponto de ônibus em Brasília, mostra-se crítico frente à segregação social que existe no Brasil. A segregação social corresponde a uma segregação espacial e que os privilegiados procuram se confinar em territórios onde parece não haver lugar para a pobreza e para os aspectos menos agradáveis da nossa sociedade. Sendo assim, né, falar de segregação espacial no Brasil significa reconhecer que, letra A, diversas regiões do Brasil apresentam-se nitidamente separadas de acordo com as diferentes classes sociais. Na verdade, a gente sabe que a redistribuição de pobres e ricos no Brasil não é feita exatamente assim. Letra B. A exclusão baseada nas etnias tomadas à segregação, tal qual como nos guetos das grandes cidades norte-americanas. O nosso modelo de distribuição social não segue o modelo de algumas cidades dos Estados Unidos. O avanço dos meios de transporte e da comunicação reduz a situação de segregação pela fluidez no espaço geográfico. Se tem uma coisa que o nosso sistema de transporte não é fluido, né? Na verdade, ele é bastante caótico. Letra D, os grupos privilegiados adotam formas de controle de território, com práticas de reclusão em áreas valorizadas. Quando a gente estuda principalmente redistribuição urbana, que a gente viu isso no início do bimestre, a gente vai perceber que as pessoas criam ilhas sociais. Como é um exemplo bastante usado na internet e nas salas de aula por nossos professores de geografia, que é daquela imagem do Morumbi, que eu tenho a favela do Morumbi de um lado e um condomínio fechado de alto padrão de classe social do outro lado. Então, a resposta correta é a letra B. Se vocês analisarem a letra E, ela vai entrar na mesma pataca que as questões anteriores. A número 2, eu trago para vocês, na prova, dois recortes de manchetes de jornal. Os recortes jornalísticos abaixo indicam aspectos que dizem respeito aos recentes terremotos que aconteceram no Haiti e no Chile, no ano de 2010, no mês de janeiro e no mês de março daquele ano. Zilma Arms morre em terremoto, no Haiti. Isso foi publicado no jornal Plantão no dia 13 do 1, às 12 horas e 31 minutos. A Zilda Armes, ela era uma importante humanitária brasileira que tinha trabalhos junto às pastorais que era fantástico, gente. E ela era uma grande mulher quando a gente falava de
zelo para com aqueles que não tinham quem os defendesse. E do dia 1º do 3 de março daquele ano, tem o seguinte manchete, do Reuters também. Brasil manda hospital e equipes de busca para o Chile. O Chile foi acometido de um terremoto também bastante violento naquele ano. A alternativa que expressa uma análise que vai além dos aspectos geomorfológicos e que explicam os fenômenos em si é a seguinte. Nós temos aí 5 alternativas. Vamos começar pela letra E. Os recortes são fantasiosos. Como sabemos, essas localidades são assísmicas, é o oposto, né? Nós sabemos que tanto o Haiti quanto o Chile estão bem próximos a fendas, né? A encontros de placas tectônicas. Na letra D, os países em questão encontram-se nas bordas das placas de Nazca e do Caribe, o que, considerando a teoria do deslocamento das placas, explica a ocorrência desses terremotos. Essa questão ela parece ser correta, mas na verdade não é. E a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Na letra C, os terremotos citados foram assimilados pelos sismógrafos acima de 6 pontos na escala Richter, o que significa que pode causar danos graves em locais populosos ou povoados. Não é o caso do Haiti, ele nem é tão populoso assim. E a letra B diz Haiti e Chile são localizadas na área do Círculo de Fogo. No caso do Chile, sim, o Haiti não está, então a gente já descarta. Na letra A diz que ambos os países evidenciou a precariedade da estrutura urbana e infraestrutura de modo geral, uma vez que os terremotos são frequentes nesses países. Por que essa questão está correta? Pelo simples fato de, no enunciado, a gente dizer o seguinte: alternativa que expressa uma análise que vai além dos aspectos geomorfológicos. Por isso a gente pede tanto para que vocês tenham atenção na leitura. A questão pede para vocês irem além da geomorfologia. Se fosse só com base na geomorfologia, a letra D estaria correta. Só que o que eu queria de vocês é sobre infraestrutura daquelas localidades. Como eu ainda usei para vocês, que no caso do Chile, são os melhores engenheiros do planeta, mas nem todas as pessoas têm acesso a esse tipo de engenharia. Então, a letra A é a alternativa correta. Na número 3, a gente pede para que vocês observem essa figura na Itália, né? Uma charge na Itália, e a gente percebe que tem africanos tentando passar o mar Mediterrâneo e o socorro que eles recebem, na verdade, são algemas. Muito bem, com base em seus conhecimentos relativos a essa temática apresentada na figura, o que é correto a gente afirmar? Primeiro, já logo de cara, diz que a crise econômica e instabilidade política da Europa tem promovido imigrações forçadas de europeus para outros continentes. A gente percebe que o que está acontecendo é o contrário na charge. Está tentando ir gente da África para a Itália. Na letra E, vamos pegar aleatório, na letra E diz que é comum percebermos atos xenofóbicos em período de guerrilhas internas. Na Itália não vem enfrentando períodos de guerrilhas internas. Na letra C, há a necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras a fim de evitar as levas de imigrantes africanos que aumentam a violência nas cidades europeias. Isso é xenofóbico. Essa questão ela é extremamente xenofóbica. Essas pessoas não aumentam o nível de violência nas cidades. Não é esse, elas são vítimas de um sistema. Na letra D, diz que os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalhos bem remunerados, tirando empregos de europeus e reforçando os sentimentos xenofóbicos. Esses africanos, eles não têm grandes possibilidades de desenvolvimento intelectual no sentido de terem trabalho. O que eu quero dizer? Eles não têm universidades, faculdades. Na verdade, são populações extremamente pobres que tentam conseguir melhorar um pouquinho sua qualidade de vida em países um pouco mais desenvolvidos do que aqueles que eles vêm. Então, com base nisso, a letra B é a alternativa correta. Apesar dos recentes naufrágios ocorridos próximos à Itália, eles vão evidenciar a grave situação que vivem milhões de africanos com medidas apontadas pela União Europeia, que são relativas ao aumento da fiscalização dessas fronteiras, porque a própria Itália ela vem enfrentando uma crise e a gente tem que tentar resolver o problema lá no lugar. Se não der certo, né, a migração é um processo interessante, desde que o país que vai receber esteja preparado para isso. Vamos ler o texto abaixo para que a gente possa ter um embasamento teórico para responder a número 4. Esse pássaro é melhor que nós, é capaz de voar, se mexer e ir para onde quiser.
Nós somos seres humanos, queremos viver nossa vida como os outros, mesmo que vivemos na pobreza. O pão e a cebola, se pudermos, desculpa, pelo menos sair dessa cerca ao remover essa cerca. Se você pode nos ajudar, tire essa cerca e nos deixe viver uma vida de liberdade e conforto. A nossa moral vai melhorar. O que é a vida nesse acampamento? Por quê? Quando o morto morre, é enterrado e nós estamos mortos, mas vivendo nesse planeta. Quando as pessoas acabam no deserto, para onde mais se pode ir? Esse texto é bem chocante. Se vocês pesquisarem sobre ele, lerem ele todo, vocês vão perceber o quanto ele é forte. Dentro desse contexto geopolítico atual, é correto afirmar que o relato vai se referir a uma população. Letra A, confinada em centros de detenção de imigrantes no sul dos Estados Unidos. Nós sabemos que não, porque não temos desertos a esse ponto, nessas regiões. Encarcerada pelas milícias ilegais nos alojamentos subterrâneos afegãos. Não são de milícias, não é o caso de milícias. Na letra C, afetadas pelas práticas violentas e xenofóbicas nos países europeus, também não é esse caso, e, na verdade, a resposta correta será refugiados de conflitos políticos que ocorrem no Oriente Médio. A pista da questão está nos detalhes dela, principalmente sobre a questão de ser muito pobre e a localização geoespacial. Sob a influência do seu primeiro diretor-geral, o Julian Huxley, a Conferência Geral da Unesco reconhecia, já em 1948, que o mundo do pós-guerra tinha pela frente três grandes focos de problemas: o nacionalismo, o aumento populacional e os obstáculos do progresso tecnológico. Muito bem, isso aconteceu no Correio da Unesco em 1992, uma análise do que aconteceu na Conferência Geral da Unesco em 1948. Passados mais de 50 anos dessa conferência, a declaração diz o seguinte: 1. Continua em parte atual, pois o nacionalismo recrudesceu principalmente após a desintegração do bloco soviético. Na verdade, a gente ainda tem problemas relacionados ao nacionalismo. 2. Como o texto afirma para a gente. Número 2. Perdeu em parte a atualidade, pois verifica-se em praticamente todo o mundo uma tendência à redução das taxas de fecundidade, em consequência ao aumento populacional. Também está correto, como a gente pode perceber. Número 3. Continua em parte atual, pois grande parte das nações do mundo ainda não tem acesso ao processo tecnológico avançado pelos países industrializados do norte. Também é uma realidade. Nem todo mundo faz parte desse mundo globalizado e tecnológico. E a quarta questão, perdeu em parte na atualidade, pois o mundo globalizado, o nacionalismo desapareceu e o processo tecnológico disseminou-se por todo o planeta. O que é o número 3 entra em contrapartida. Então, das questões, as que são verdadeiras é a número 1, 2 e 3. Número 6. A cara do Brasil é feita por todas as cores. A riquíssima fotografia étnica vem sendo revelada no decorrer do processo histórico que formou o nosso povo. Quanto à composição étnica da população brasileira, podem-se afirmar o seguinte: 1. Em números absolutos, houve uma diminuição da população indígena desde o descobrimento até os dias de hoje, provocada pela morte em conflitos e pelas epidemias. 2. Os brancos que compõem a população brasileira possuem, em sua grande maioria, origem europeia. Nesse conjunto, italianos e alemães formam os grupos mais numerosos na população étnica brasileira. E 3, a população brasileira passa por um processo de embranquecimento, motivado pelos cruzamentos entre brancos e outras etnias, diminuindo progressivamente o número de negros e mestiços. Bem, se a gente analisar cada um dos textos, a gente vai perceber que apenas o número 1 é correta, uma vez que os brancos que compõem a nossa população, em sua grande maioria de origem europeia, não são italianos e alemães, e na verdade são portugueses e espanhóis.
E a população brasileira não está passando por esse processo de embranquecimento da sua pigmentação de pele. Isso é exatamente o oposto. Então, a única questão que está correta é a número 1. Número 7. O pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada. Há muitos anos sou um artista brasileiro. Da música de F.B. Holanda, Para Todos, um CD para todos da BMG Ariola, um disco de 1993. Muito bem. Os versos da canção do compositor Francisco Buarque de Holanda, conhecido como Chico Buarque, retratam as diferentes origens de 4 gerações de sua família. Essa diversidade ela é explicada por muitos processos que vão contribuir para a formação do povo brasileiro. Sobre esse tema, o que é correto a gente afirmar? Vamos lá. No número 1 diz o seguinte: os versos do Chico Buarque são um testemunho poético da mobilidade populacional do povo brasileiro. Verdade. Se a gente for analisar os nossos antepassados, por exemplo, nós vamos encontrar pessoas de vários estados como parentes nossos. Olha o meu exemplo. Minha mãe aqui do Espírito Santo, mas parte da família dela veio de São Paulo, que uma vez por sua vez tinha chegado de Portugal. Na família do meu pai, da mesma coisa, lá do Rio de Janeiro, que veio para o Espírito Santo. Olha eu agora em Minas. Então, se a gente for analisar a número 1, ela está corretíssima. Na número 2, diz o seguinte: a mistura de povos de diferentes etnias contribui para o conflito linguístico que não existe no Brasil. Gente, essa informação está completamente equivocada. Não existe conflito linguístico existente. Existe uma diversidade linguística, que é bem diferente do que conflito. Então ela não está correta. Na número 3, desde a última década, não ocorrem miscigenações porque cessaram os movimentos migratórios. Também é incorreto, ele continua acontecendo, principalmente nas últimas décadas. E na número 4 diz que uma das razões da mobilidade populacional está na diferença do desenvolvimento econômico existente entre as várias regiões, o que é correto. Se você não consegue se desenvolver na sua região, você vai tentar buscar uma outra dentro do seu próprio país, processo migratório, né, dentro do próprio país, para você poder melhorar a sua qualidade de vida. Então, a letra D é a alternativa correta, uma vez que a número 1 e número 4 estão corretas. Número 8. Na região dos Balcãs, as transformações que aconteceram no leste europeu fizeram aflorar antigos conflitos históricos e étnicos, que produziram recentemente a fragmentação do país em várias repúblicas. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, esse país adotou um modelo econômico socialista. Assinale o país que se refere a isso. De todos os países que nós estamos listados aqui, que teve o conflito étnico, aonde está a dica da questão? Teve conflito étnico, que já eram históricos, e após a Segunda Guerra continuou com o modelo socialista, é a Iugoslávia. E até para vocês poderem perceber a localização geográfica, a questão ela foca nos Balcãs. A alternativa correta é a letra B, Iugoslávia. Número 9. Responder a questão com base no texto que está logo abaixo, né, sobre focos de tensão no continente europeu. O Irã nasceu na Primeira Guerra Mundial. Nos anos 60, participou do movimento pacífico pelos direitos civis. Após o domínio sangrento do Belfast, em 1972, ele transformou-se em uma das mais temidas organizações terroristas da Europa. Essa organização está relacionada com uma situação política da Alemanha, que a gente sabe que não foi exatamente lá, Irlanda do Norte, que também não teve nada relacionado ao Irã na década de 60 e depois de 72, e sim na Itália. A resposta correta é Itália. Número 10. Constitui-se de um conflito, pois envolve uma nação cuja população se encontra distribuída por 6 países. Forma a maior nação do mundo sem Estado. Esse enunciado se refere, e isso a gente trabalhou bastante sobre eles. Principalmente, eu me lembro que a gente ainda focou sobre o conceito de território e conceito de nação. A única nação do mundo com uma proporção de contingente, né, de pessoas tão grande são a questão curda, que até hoje eles pedem para que seja reconhecido, né, e estabelecido o território do Curdiquistão, que até hoje eles não conseguiram. Então eles são espalhados por todo o Oriente Médio. No contexto da geopolítica do Oriente Médio,
são empecilhos, né, dificuldades à resolução do conflito que é latente entre israelenses e palestinos, exceto, dentre as questões que estão aqui, qual que seria ela, exceto. Sempre se atentem, gente, a isso. A ocupação das áreas estratégicas por parte dos israelenses, a gente sabe que não. A disparidade social eminente entre a população e nas duas facções, a gente sabe que isso ocorre, então não é exceto. A ausência da unidade consensual entre os diversos grupos muçulmanos, que são muitos, então a gente sabe que isso também ocorre, então não é essa. E a letra D, todas as alternativas corretas e são coerentes, a gente sabe que não, porque a omissão histórica da Organização das Nações Unidas às questões da região. Na verdade, não existe essa omissão, né? Já há mais de 50 anos tem sido discutido e busca-se uma solução para isso. Então a resposta correta é a letra D, que ela se encaixa como exceto ao contexto da geopolítica do Oriente Médio. Letra D, omissão histórica da ONU. Número 12. A região, subsaariana da África também é conhecida como, lembra que a gente sempre subsaariana abaixo do deserto do Saara. Ela é conhecida como a África Negra, a região negra. Por quê? Pela forte presença de negros, né, naquela região. Número 13, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948 conta hoje com a adesão na maioria dos estados nacionais, dos países do mundo. O conteúdo desse documento, porém, né, no entanto, permanece como ideal ao ser alcançado. Até hoje a gente não conseguiu chegar a alcançar todos os tópicos. Observe o que está disposto no artigo 15º. Primeiro, toda pessoa tem o direito a uma nacionalidade. Segundo, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de sua nacionalidade. E isso está no portal MJ, Ministério da Justiça do Governo, tá? Para quem quiser dar uma olhada. Desde a década de 1960, em virtude dos conflitos, os direitos expressos nesse artigo vêm sendo sonegados à maior parte das populações pertencentes ao seguinte povo e respectivo recorte espacial. Nós vamos ver isso, por exemplo, em árabes? Não, na verdade, os árabes que estão ocupando a Índia não tem problema nenhum de conflito em relação a esses dois artigos, principalmente. Nos eslovacos, né, nos eslovenos, distritos anexados à Sérvia, também não tem esse problema. E, na verdade, se a gente for analisar, e como a gente já disse anteriormente, principalmente o povo palestino, porque são territórios que são controlados por Israel. Então, a letra C é a alternativa correta. Observe a sequência de mapas para a gente poder responder a questão. Então, aqui nós temos a partilha da Palestina em 1947, mostrando cada um dos povos, como vocês viram nas provas, e Israel no fim da Guerra dos 6 Dias, em 1967, 20 anos depois. De acordo com os mapas, a evolução histórica é chamada de questão árabe-israelense, e vai ser correto afirmar, se a gente analisar cada um dos pontos, eles vão ter algumas discrepâncias em relação às guerras, e principalmente nesse período de 20 anos, até o fim da Guerra dos 6 Dias. Então a alternativa que é correta é a letra D, a manutenção das colônias israelenses na Cisjordânia e o controle dos recursos hídricos do Rio Jordão, que estão nos pontos de divergência ainda desses lados. São pontos que a gente ainda não conseguiu resolver. Última questão, mas não menos importante, sobre os assuntos abordados na notícia, sobre centenas de palestinos que tentam atravessar a fronteira entre Israel e a Síria, nós temos aqui alguns pontos a ser discutidos. Qual deles, então, que vai estar correto? Pois muito bem. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões geopolíticas que são muito complexas, como a gente viu nesse bimestre, relacionadas à posse de territórios. Os palestinos reivindicam um Estado próprio para eles. Isso é verdade, como nós sabemos, né? Os Estados Unidos se posicionam como mediadores de uma possível solução em que Israel possa existir pacificamente com um novo Estado palestino, criando um território da Síria e do Iraque. Na verdade, eles querem acabar com alguns territórios da Síria e também do Iraque, anexando tudo isso ao Estado palestino. Número 3, o plano de partilha da Palestina foi aprovado em 1945, tendo o território judeu sido reconhecido em 1946, quando a criação do Estado da Palestina e de Israel
foi oficialmente instituída. Na verdade, a gente viu o oposto disso na questão anterior. E, na última questão, diz que com a derrota da guerra de 1945, cerca de 500.000 de judeus e palestinos foram obrigados a deixar a terra onde viviam e se refugiarem na Arábia Saudita e Síria. A gente sabe que isso não aconteceu em 1945. Por isso, está correto afirmar a número 1. O confronto entre israelitas e palestinos envolve questões que são geopolíticas ainda complexas naquela região. Meus afetos, por hoje é isso. E como eu disse para vocês no início do vídeo, nós não vamos ter atividades nessa semana, uma vez que vocês estão fazendo a correção junto comigo da prova desse bimestre. Mas vamos fazer o seguinte, como eu já falei para vocês, eu contabilizo tudo que vocês fazem. Cada atividade, tudo isso é pontuado. E claro, quando tudo isso passar, a gente vai tentar organizar para ver aí, para juntar pontuação para vocês. Com base nisso, o que eu preciso que vocês façam? Como eu não passei atividade hoje, e para eu poder pontuar pontos extras para todo mundo hoje, eu quero que aqui nos comentários do vídeo vocês coloquem quantas questões vocês acertaram, quantas questões vocês erraram, algum comentário sobre alguma questão, alguma dúvida sobre alguma delas, pode colocar aqui embaixo, ok? E eu vou contabilizar isso como participação da aula. No mais, um beijo no coração de todo mundo, fiquem ótimos, não fiquem só bem não, fiquem ótimos, bastante, mas muita saudade de todo mundo. Estou acompanhando vocês mais ou menos pelas redes sociais e dá para a gente poder matar um pouquinho de saudade. Sabem que eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida, qualquer atividade que vocês não tenham compreendido, qualquer coisa que eu tenha dito aqui nos estudos orientados, é só mandar mensagem para mim, todo mundo tem meu contato. Um beijo para todo mundo, fiquem bem e amo mais que Milton Santos, hein?